Então está aqui, né, para a gente falar sobre a pergunta do nosso culto de hoje. A pergunta é essa aqui. Como é a santificação do Espírito Santo? É uma, vamos dizer assim, uma trilogia, né? Já conversamos sobre o que é a submeter-se ao convencimento do Espírito. Já conversamos sobre o que é a conversão do Espírito. E agora a gente fala sobre a santificação do Espírito. Essas três poderosas ações do Espírito de Deus, pela graça, para nos fazer pessoas preparadas para a eternidade com o Senhor. Então vamos ver aqui os pontos, porque a gente segue e a gente aproveita melhor, não é, a resposta. Então está aqui. Primeiro, devemos diferenciar santificação de consagração. Esta, a consagração, é uma obra do empenho pessoal de uma pessoa. É o desejo que se tem em agradar a Deus, buscando dedicar a si sua vida, seu tempo, suas ações, suas coisas ou outra coisa qualquer. Isto não é santificação. Quanto consagração humana enquanto consagração humana é imperfeito, muitas vezes falho, a santificação é uma obra só do Espírito Santo. É o perfeito, completo e repleto de amor da parte de Deus. Tá bom? Segundo, devemos estar lembrados que a santificação é um processo, é um caminhar. O Espírito Santo é o próprio Deus e ele, em sua soberania, determinou tratar o ser humano não como robô, mas como pessoas com vontades próprias e respeitáveis, por maior prejuízo que estas vontades possam lhe trazer em seus planos e propósitos. É por causa deste respeito com a vontade dos seres humanos que a santificação é operada num processo. Então, se o ser humano fosse um robô, então a santificação seria apenas o apertar de um botão. De uma hora para outra, o ser humano estaria totalmente parecido com Jesus. Mas não é assim. Como Deus entendeu que deveria nos tratar como seres humanos com vontade própria, então ele vai nos desenvolver, porque nós permitimos, né? Ele vai nos desenvolvendo, mas respeitando a nossa individualidade. Eu não deixo de ser eu, embora o Espírito esteja me mudando. Eu não deixo de ser ele. Entendeu? Terceiro, não podemos esquecer que todo o plano da graça de Deus só é operada numa pessoa que deu a permissão para isto. Pois o Senhor não obriga ninguém a nada. No momento em que uma pessoa se submete ao convencimento do Espírito, ele está autorizando ao Senhor a operação da graça em sua vida. Então é uma permissão que eu dou. A santificação é a terceira ação fundamental do Espírito Santo. A primeira é convencer todo ser humano do pecado contra Deus. A segunda é converter em nova criatura toda pessoa que se submeta ao convencimento. E a terceira é esta, a santificação. 5. Basicamente, santificação é o Espírito Santo fazer uma pessoa se tornar cada vez mais parecida com Jesus, em seu caráter espiritual. É nesse sentido que Paulo, aos Romanos, afirma que todo salvo foi predestinado para serem conformes à imagem de Cristo.
É para isso que fomos predestinados, né? Toda pessoa que se submete ao convencimento está predestinado a se converter e aparecer com Jesus Cristo. 6. Há muitas ações para que isto se torne possível na vida de uma pessoa. E ela acontece simultaneamente ao momento da conversão. É quando o Espírito passa a habitar este indivíduo, já que não há mais pecados em sua alma, pois todos foram perdoados por Jesus na cruz. 7. Para que a santificação inicie e seja próspera na vida de alguém, o Espírito imediatamente muda a natureza da pessoa, desperta a mente de Cristo nela, e com tudo isto e outras ações, faz desta pessoa uma nova criatura e passa a guiá-la pelas veredas da justiça, pela nova vida agradável ao Senhor. 8. Nisto, o Espírito vai operando a fé salvadora, que inclui certeza de salvação, descanso no amor e proteção de Deus, discernimento para compreender melhor as coisas e interesses do Senhor e, principalmente, faz da pessoa o trigo do Senhor Deus, a ovelha do rebanho de Deus, alguém totalmente diferente do porco de lama de pecado que era, ou do bode joio que poderia ter sido. Tá bom? Então, é o momento que vai tirar o indivíduo de uma natureza e colocar outra natureza nele. Com a presença atuante do Espírito nesta vida, se aperfeiçoam o fruto do Espírito, que é o resultado desta presença, regenerando mais marcas importantes que estão em toda pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, mas que o pecado impedia que fossem mais evidentes. Isso contribui para que a pessoa seja cada vez mais bem-aventurada e luz do mundo e sal da terra. Então, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos tudo aquilo que a Bíblia coloca como fruto do Espírito. Nós temos a benignidade, bondade, mansidão, amor. Criado à imagem e semelhança de Deus, então a pessoa tem tudo isto. Mas o pecado veio, e isso veio ao nível mais baixo possível, por causa do pecado que contaminou tudo e todos. Quando o Espírito vai habitar nessa vida, então isto, que estava no mínimo, é aumentado. O Espírito vai trabalhando para aumentar na vida de uma pessoa. E isso quer dizer que seja o fruto da presença do Espírito de Deus. É o chamado fruto do Espírito. É o fruto da presença do Espírito. É o resultado da presença do Espírito. E todas essas marcas, então, se tornam mais evidentes. Já eram evidentes na vida de muita gente, agora fica mais evidente ainda por causa desta ação do Espírito de Deus. 10. Concluindo, santificação é o empenho do Espírito de Deus em aplicar a graça em toda pessoa que passa pela conversão, no objetivo de fazer com que estas pessoas se pareçam cada vez mais com o caráter de Jesus. Isso faz com que estejam preparadas para a eternidade no céu e possam viver a vida abundante neste mundo. Tá bom? Então, esses são itens da nossa resposta para essa pergunta. Como é a santificação do Espírito Santo? Tá certo?